O que a gente ainda não sabe sobre a vida na Terra? A gente tem um lema no canal, que é não importa o que eu acho, importa o que eu sei. Sobre esse lema do canal, a gente tem uma boa e uma má notícia para dar para vocês. A má notícia é que a gente não sabe quase nada sobre o universo em que a gente vive. E a boa notícia é que a má notícia pode não ser tão ruim assim. Sei lá, eu acho que a vida humana seria muito entediante se a gente soubesse tudo sobre todas as coisas. Mas isso é o que eu acho, não o que eu sei. Nós nos auto-intitulamos Homo sapiens, que em latim significa algo parecido com humano que sabe muito. Mas, como diria um grande filósofo... Não esse, o outro. Esse mesmo. Bom, como eu ia dizendo, como diria um grande filósofo... Sabe de nada, inocente. A compreensão de que todos os seres vivos da Terra descendem de um único ancestral comum e que, portanto, todos os seres vivos estão de alguma forma conectados na grande árvore da vida foi uma das maiores descobertas da história da ciência. Grandes descobertas levam a grandes desafios. A busca desenfreada por conhecimento só traz problema pra nós! Antigamente, os seres vivos eram classificados e agrupados de acordo com as características físicas. A capivara, por exemplo, é do grupo dos roedores, mas inicialmente foi colocada no mesmo grupo dos porcos e javalis. Mas a partir da descoberta da teoria da evolução, os cientistas perceberam que, para classificar os seres vivos em grupos, eles também precisavam considerar a história evolutiva desses organismos. Ou seja, os seres vivos de um mesmo grupo não precisam ser só parecidos visualmente. Eles também precisam ter em comum uma boa parte da história evolutiva. Uma grande parte dessa história evolutiva fica gravada no nosso DNA. Os avanços da biologia molecular das últimas décadas causaram uma revolução na biologia. Análises genéticas têm sido usadas para confirmar se a gente estava colocando seres vivos nos grupos certos. Alguns grupos, como os dos mamíferos, são relativamente mais fáceis de classificar. Já outros ainda são uma confusão danada, o que gera um climão entre os cientistas e talvez até entre os seres vivos. Por exemplo, em 2007, os cientistas confirmaram uma informação que há décadas eles já desconfiavam, mas que não deixa de ser chocante. Os cupins não são apenas bichos evolutivamente próximos das baratas. Os cupins são baratas. Ui, chega! Se o ser humano, quando encontrasse algo novo, já desse uma paulada na cabeça logo, não teríamos esse tipo de problema. Essas análises filogenéticas têm ajudado bastante a esclarecer algumas coisas sobre o que a gente já sabe sobre a vida na Terra. Mas ainda é pouco. Bem pouco. Em um artigo publicado na revista Science em 2010, um famoso ecólogo chamado Robert Bob May propôs o seguinte exercício de imaginação. Imagine que um extraterrestre, que por uma questão cultural a gente vai batizar de ET Bilu, visitasse a Terra. Certamente o ET Bilu ficaria encantado com a grande variedade de formas de vida que existe no nosso planeta. O ET Bilu então se dirigiria para a forma de vida mais inteligente do planeta. Ou melhor, para a forma de vida que se acha a mais inteligente. E perguntaria: quantas espécies existem aqui nesse planeta? Bilhões. 18 bilhões, 105 bilhões, 2 trilhões e 200 bilhões, 600 bilhões. Essa seria uma situação bastante constrangedora para o humano que leva no nome científico escolhido por ele próprio a fama de saber muito. Isso porque o humano que sabe muito não saberia responder essa pergunta com exatidão. Nos anos de 1980 e 1990, os biólogos estimavam que existia algo entre 3 milhões e 100 milhões de diferentes espécies eucarióticas, ou seja, sem contar vírus e bactérias.
Essa resposta deixaria o ET Bilu bastante desapontado. Na melhor das hipóteses, sem obter uma resposta muito objetiva, o ET Bilu deixaria uma mensagem antes de continuar o seu passeio pelo universo. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. De lá para cá, o ser humano buscou conhecimento. Não o suficiente para dizer com exatidão quantas espécies existem no nosso planeta, mas o suficiente para estimar esse número com um pouquinho mais de segurança. Esse artigo aí, publicado em 2011, estima que existe algo próximo de 8.740.000 espécies, com uma margem de erro de 1.300.000 para mais ou para menos. Não é um número exato, mas é melhor que as estimativas anteriores. Mas isso aí é o número estimado de espécies. O número de espécies que a gente realmente conhece, assim, que tem nome e sobrenome científico, ainda é bem pequeno. De acordo com o Catálogo da Vida, que é a mais completa lista oficial de espécies, até o momento foram descobertas e nomeadas pouco mais de 2 milhões de espécies eucarióticas. Isso significa que ainda existem pelo menos 6,5 milhões de espécies desconhecidas andando, rastejando, voando ou nadando por aí. Classificar, agrupar e colocar cada uma dessas 2 milhões de espécies nos galhos certos da árvore da vida não é tarefa fácil, mas os biólogos têm se esforçado bastante. A árvore da vida também pode ser representada como um círculo, nesse caso, o Círculo da Vida. Esse aí é um dos círculos da vida mais recentes, publicado por cientistas em 2015. Esse círculo resume quase tudo o que a gente sabe e um pouco do que a gente não sabe sobre a vida no nosso planeta. No centro do Círculo da Vida está representado o primeiro ser vivo, o ancestral comum de todos os seres vivos, que viveu há uns 3,5 bilhões de anos. As bordas do círculo representam o tanto que a gente sabe sobre cada grupo de organismos. 70% de todos os seres vivos descritos até agora são animais, 18% são plantas, 7% são fungos, 3% algas e o restante são protozoários, bactérias, arqueias e vírus. Essas linhas pretas no interior do círculo representam o que a gente sabe sobre a história evolutiva de cada grupo a partir do material genético desses organismos. O grupo dos animais vertebrados é um dos que tem a história evolutiva melhor conhecida, já que quase todos os bichos desse grupo que foram descobertos até agora já tiveram pelo menos uma parte do DNA sequenciado. Já entre os artrópodes, que incluem insetos, aracnídeos e crustáceos, a história evolutiva é mais obscura, porque poucos bichos desse grupo tiveram o DNA sequenciado. Aqui você já pode ter percebido que existe um viés taxonômico. Alguns grupos de seres vivos são mais estudados que outros, e isso tem impacto direto na descoberta de novas espécies. Por exemplo, estima-se que existam cerca de 7.770.000 espécies de animais, das quais 12% já estão descritas. Já os fungos são bem menos conhecidos. Das 611 mil espécies estimadas, só 7% foram catalogadas. Ter uma boa estimativa de quantas espécies ainda faltam ser descobertas foi um grande passo para a gente compreender melhor o mundo em que a gente vive. Mas agora falta achar essas espécies, né? E se a gente tivesse um mapa de onde procurar essas espécies, não seria um pouco mais fácil? Bom, um cientista brasileiro fez um mapa que pode ser considerado um verdadeiro mapa do tesouro. Esse artigo aí foi publicado em março desse ano. E olha só, foi liderado por um brasileiro. Brasil! Esse artigo é fruto de um trabalho de pós-doutorado do cientista Mário Moura na Universidade Yale. Hoje, ele é professor e pesquisador visitante na Universidade Federal da Paraíba. O que o Mário fez foi mudar o foco da questão. Ao invés de perguntar quantas espécies ainda não foram descobertas, ele perguntou quem são e onde estão essas espécies desconhecidas. O foco do trabalho foram animais vertebrados.
anfíbios, répteis, aves e mamíferos. As características desses bichos e dos ambientes em que eles vivem afetam a probabilidade de eles serem descobertos. Animais grandes que têm uma distribuição mais ampla e que vivem em regiões mais frias do planeta têm uma maior probabilidade de já terem sido descobertos. Então, dificilmente novos animais com essas características vão ser descobertos no futuro. Ou seja, a maior parte dos animais vertebrados que ainda não foram descobertos são bichos pequenos, especialmente anfíbios e répteis, que vivem em locais mais restritos e em regiões mais quentes do planeta. A maior parte desses bichos ainda não descobertos deve estar em regiões tropicais, como Brasil, Colômbia, Indonésia e Madagascar. O Brasil, aliás, lidera o ranking de nações com o maior número de espécies desconhecidas. Cerca de 10% de todas as espécies inéditas do planeta estão aqui. O Mário fez até um mapa interativo mostrando em que partes do mundo tem mais bichos que ainda não foram descritos. A gente vai deixar o link desse mapa aí na descrição, aí você pode acessar, mas claro, só se você quiser. Mas será que vai dar tempo de conhecer e catalogar todas essas espécies antes delas, ou talvez nós, sermos extintos? Por ano, são descobertas cerca de 15 mil novas espécies. Se a gente manter essa média, a gente vai demorar pelo menos 450 anos para descobrir e nomear todas as espécies do nosso planeta. É difícil dizer se essa média vai se manter no futuro, porque com o tempo vai ficando cada vez mais difícil encontrar aquelas espécies que ainda não foram descritas. Numa situação normal, já seria praticamente impossível nomear todas as espécies, porque algumas delas já foram ou serão extintas naturalmente. O problema é que hoje a taxa de extinção é de 1.000 a 10.000 vezes maior que a normal. São cerca de 200 espécies perdidas a cada dia. Existem hoje 898 Pokémons. Isso quer dizer que se a gente vivesse no mundo dos Pokémons, a gente precisaria de 4 dias e meio para acabar com ele. Isso é o que os cientistas estão chamando de crise de biodiversidade. Muitas espécies estão sendo extintas antes mesmo da gente conhecer elas. Mas mesmo nesse cenário aterrorizante, o ecólogo Bob May, que infelizmente morreu no ano passado, era bastante otimista. As taxas de extinções estão sim muito altas, mas comparado aos anos de 1960, hoje existem 3 vezes mais pessoas descrevendo novas espécies. Para Bob May, a conta é simples. Se a gente conseguir diminuir as taxas de extinção e aumentar ainda mais o número de pessoas descrevendo novas espécies, a probabilidade de uma espécie ser descoberta vai ser maior que a probabilidade dela ser extinta. Você pode pensar que o ser humano é um grande vacilo cósmico que destrói tudo que conhece. Então talvez as espécies desconhecidas deveriam continuar desconhecidas. Mas essas espécies já estão sendo extintas, sendo elas conhecidas ou não. E conservar uma espécie que a gente já conhece é muito mais fácil que conservar uma espécie totalmente desconhecida. O ET Bilu que nos perdoe, mas eu acho que a gente nunca vai saber tudo sobre a vida na Terra. Aliás, eu acho que o que nos faz humanos não é o que sabemos, mas sim a maneira como nos portamos frente ao que não sabemos. Porque a imaginação, a criatividade e até mesmo a ciência nascem justamente nesse espaço vazio entre o que a gente sabe e o que a gente acha que sabe, mas não tem certeza. Mas isso aí é o que eu acho, não o que eu sei. O que eu sei mesmo é que o círculo da vida não tá completo, e talvez nunca esteja. E eu acho que tá tudo bem. Reconhecer nossa ignorância é também um gesto de humildade. Um outro círculo da vida, aquela canção que faz parte da trilha sonora do Rei Leão, traz uma mensagem parecida. Desde o dia em que chegamos no planeta e piscando andamos até o sol, há mais para ver do que pode ser visto, mais a fazer do que pode ser feito. Há muita coisa para entender aqui, mais para descobrir do que pode ser descoberto. Mas o sol sobrevoando pelo céu de safira mantém os grandes e os pequenos no círculo infinito.
Esse aí é o Everton. Ele é mestre em biologia evolutiva e ele faz um doutorado em ecologia na Universidade Federal do Paraná. Ah, e ele é fã do Carl Sagan, mas aí também, quem não é? O Everton é o responsável pela pesquisa e pelo roteiro do Meteoro.exp, o nosso quadro de biologia que você acabou de ver. E o Everton também tá lá no Twitter com mais conteúdo sobre biologia, geralmente agregado na hashtag BiothreadBR, que tá aparecendo aí na tela. Eu ouvi dizer que o Everton fica feliz compartilhando um pouco do que ele conhece com vocês. Então, vocês podem colar lá no Twitter, se vocês quiserem. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo e quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e, claro, para homenagear quem ama. É o caso da Andrea, que no dia 26 de novembro completa 1 ano de namoro com a Jéssica, que ganha da Andrea a mensagem que segue. Jéssica, nessa pandemia eu nem imaginava que conheceria uma pessoa tão incrível. Você trouxe alegria nesse ano tão pesado e esse é só o primeiro ano de muitos em nossas vidas. Te amo. Beijo, gente. Valeu!